abrisse a sua Bíblia em Gênesis capítulo 1. E hoje nós começamos com uma introdução ao tema, né? E a gente vai ver o propósito de Deus para a família. Gênesis capítulo 1, nós vamos ler dos versículos 26 ao versículo 28. Gênesis 1, do 26 ao 28. Diz assim, eu leio na Nova Almeida atualizada. E Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Assim, Deus criou o ser humano à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra, sujeitem-na. Tenham domínio sobre peixes do mar, aves dos céus, sobre todo animal que rasteja sobre a terra. Vamos ler até aqui. Vamos orar mais uma vez? Fecha os teus olhos. Obrigado, Jesus, porque o Senhor é bom e o Senhor nos convida nessa noite para falar ao nosso coração. Nós já cantamos a palavra, nós já demonstramos a palavra, nós já nos arrependemos diante de Ti, orando a palavra, e agora vamos expor a palavra. Que o Senhor nos abençoe nesses próximos minutos, que a nossa mente seja levada cativa ao Senhor. O Senhor me abençoe na exposição dessa palavra, que eu não atrapalhe o que o Teu Santo Espírito quer fazer. E, Senhor, em nome de Jesus, nos conduz. Tem graça sobre nós, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, se você está vendo ali atrás a nossa arte, eu escolhi essa arte por uma razão interessante. Toda família é perfeita na foto, principalmente nesses momentos que a gente vive. Eu digo que quando eu saio com minhas meninas, elas começam a arranhetar, começam a brigar, começam não quero isso, não sei o quê. Elas não fazem muito, mas fazem, né? As crianças, sabe como são, né? Quando elas começam assim, eu já pego o telefone e falo, vamos tirar uma selfie? Porque aí está assim, ó. Selfie é maravilhosa, foi a melhor invenção que já existiu. Eu não sei quanto a você, mas quando eu era pequeno, o ponto alto para mim era saber que eu ia viajar no final do ano, eu ia encontrar os tios, as tias, ia reunir toda a família, ia ser divertido, ia ser alegre, ia ser legal, iam ser dias maravilhosos. De vez em quando saía uma tia por uma porta, outra saía pela outra, de vez em quando levantava o volume do som, porque a coisa ficava meio complicada, mas na hora de tirar a foto, estava todo mundo reunido. Eu não entendia bem, porque às vezes um tio estava numa ponta e o outro estava na outra, assim, no início do final de semana eles não se largavam. Mas aí eu fui crescendo e fui começando a entender que a minha família não era perfeita, que a minha família não era tão ideal assim, que a minha família tinha problemas, que a minha família tinha dificuldades. Eu comecei a ver que meu pai não era o super-herói que eu imaginava que era, que minha mãe não era tão infalível como eu imaginei que ela poderia ser. Aí eu me tornei pai, aí o negócio ficou ruim, porque agora, quando eu saí da casa do meu pai, quando eu saí da minha parentela e me juntei com a parente Juliana ali, a gente se formou então agora esse novo núcleo familiar, a gente começou a experimentar as nossas dificuldades, as nossas lutas. E as minhas filhas achavam que o melhor momento do ano era vir para a cidade, era estar com a família, e o ciclo vem se repetindo. E eu tenho certeza, e eu creio que isso é parte da história de cada um de nós. Essa é a parte da história de cada um que está aqui. Nossas famílias são famílias abençoadas por Deus, são famílias que têm um potencial tremendo diante do Senhor, mas elas não são perfeitas. Em alguns momentos, nós temos vergonha da nossa família. Em alguns momentos, tudo que nós queríamos ou queremos é estar distante da nossa família. E alguns até vão por esse caminho e vão se tornando pessoas ao longe, vão passando ao longe. Em algum momento a gente vai enfrentando lutas dentro da nossa família. Irmãos, é muito frustrante para cada um de nós saber
que lutas são feitas para serem enfrentadas do lado de fora e às vezes você tem a mesma resistência dentro do campo familiar, dentro do lugar que você vive. Às vezes é um cunhado, às vezes é um irmão, às vezes é a mãe, às vezes é a sogra. A minha sogra é um anjo, né? Deus, graças a Deus, me deu uma bênção, está lá com o Senhor já, meu sogro também, né? Estão lá, são bênçãos de Deus. Mas tiveram dias onde a gente teve conversas tensas e nervosas e difíceis. Assim como com minha mãe, assim como com meu pai, assim como com a minha esposa, assim como com meus filhos. Se a gente for sincero com nós mesmos, nós vamos descobrir que muitas das vezes a gente tenta conduzir a nossa família no nosso próprio braço, dentro de um ideal que nos foi proposto, muitas vezes não pelo Senhor, e a gente percebe que se não for a graça de Deus, esse ideal vai se tornar vazio, vai se tornar difícil, vai se tornar quase impossível da gente experimentar. Porque em algum momento, mesmo nesse núcleo familiar, nós vamos precisar da graça de Deus para nos conduzir. Nós vamos precisar da graça de Deus para dar um gás no casamento, no dia difícil. Nós vamos precisar da graça de Deus para aprender a educar os nossos filhos no temor do Senhor. E não só isso, perceber que nossos filhos vão crescendo e nós precisamos dar o upgrade que cada fase nova da vida precisa nesse processo. Nós vamos percebendo que a nossa vida profissional afeta dentro da família, que os nossos medos pessoais afetam a nossa família, que a nossa proximidade ou distância do Evangelho afeta a nossa família. Nós vamos percebendo e nós vamos tentando ver, resolver e caminhar. Mas se a gente for sincero conosco mesmo, nós vamos descobrir que se a gente não depender do Senhor, como lemos no início aqui, se não for o Senhor, em vão trabalha quem edifica a cidade, em vão trabalha quem guarda a cidade. É penoso comer o pão, que a gente sai cedo para o trabalho e volta à noite. Tenho certeza que você pode ter passado por essa tentação no final do mês, depois de ter trabalhado exaustivamente, olhar e dizer: não consegui comprar uma bolacha recheada esse mês porque não sobrou. Parece que eu só trabalho, só pago conta, e a gente acaba não achando, às vezes, prazer naquilo que temos, e não conseguimos ver o que Deus tem dado para a gente. Então, a gente vai chegar a essa conclusão, de que sem a graça de Deus é impossível conduzir o nosso lar. Sem a graça de Deus, sem estar aos pés do Senhor, é muito difícil conduzir o nosso casamento. É muito difícil educar os nossos filhos, é muito difícil a gente conseguir se mover nesse mundo tenebroso, nesse mundo que é hostil às coisas do Senhor, nesse mundo com tantos e tantos desafios. Conhecemos história, você conhece história de famílias que você olhava do lado de fora e elas pareciam perfeitas. Você conhece, você tem amigos que com certeza criam uma família perfeita na foto, mas que as coisas ali dentro estão funcionando sem óleo, sabe? A coisa está pegando, está riçando. Você conhece mulheres que se resignaram, você conhece homens que se resignaram, você conhece filhos que não querem andar no caminho do Deus do Pai dos seus pais, porque em algum momento se perderam. Nós precisamos da graça de Deus, e é sobre isso que essa série vai nos falar, é sobre isso que essa série vai nos conduzir, porque família, meus irmãos, é um assunto importante nas Escrituras. Se você pegar as Escrituras, você vai ver que ela está entre dois casamentos. Gênesis 1-3 vai mostrar o primeiro homem e Deus o chamando para sair da casa, né, dos seus pais, e estabelecer um padrão de unidade diferente agora. Os dois agora se tornam um. E Apocalipse 22 nós vamos estar encontrando numa festa de casamento, nas bodas do Cordeiro, onde a igreja e o seu Senhor irão para sempre formar essa união e serão um para todo sempre. Quando a gente olha nas Escrituras, você vai ver que no meio de Apocalipse, entre Gênesis e Apocalipse, você vai encontrar salmos do lar. Salmo 78, Salmo 101, o Salmo 127 que nós lemos, o Salmo 128, que fala sobre bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, e aí ele vai descrevendo o lar desse homem. Você vai encontrar um livro de Provérbios que é um manual de paternidade.
Provérbios, nós estamos vendo Salomão escrevendo para o filho, ele está dando conselhos práticos para o seu filho. Quemuel, não dê sua força às mulheres, Quemuel. E aí ele continua dizendo, ele vai falando cada detalhe ali sobre temor a Deus, sobre como administrar o dinheiro, como lidar com os amigos. Provérbios, você vai encontrar isso em Provérbios. Você vai encontrar em Cântico dos Cânticos um manual maravilhoso para o marido e para a esposa, para que eles tenham uma vida santa, reta diante de Deus e desfrutem de intimidade um com o outro e de intimidade com o Senhor. Então a Bíblia fala sobre família, a Bíblia fala sobre como conduzir a nossa família. E por que a Bíblia fala sobre tudo isso? Porque o propósito de Deus ter criado o homem, e o propósito da família é um só. A primeira pergunta do Catecismo de Westminster diz o seguinte: qual o fim principal do homem? Qual a finalidade principal do homem? E ela responde: o fim principal do homem é glorificar a Deus e desfrutá-lo para sempre. Então, não apenas na criação do homem e da mulher, o Senhor o chama para glorificar a Deus, mas Ele traz a família com esse fim, com essa finalidade. Se a gente voltar ao plano original de Deus, nós vamos ver que quando Deus une o primeiro casal e Ele chama eles para serem frutíferos, entre outras coisas, Ele está dizendo: vocês vão reproduzir esse ambiente de adoração, vocês vão reproduzir esse lugar, vocês vão trazer esse gosto da vida conjunta que a Trindade tem e agora cria a família para desenvolver e para ter da mesma maneira. Deus cria o homem e diz: vivam conjunto, vivam em comunidade, tornem-se íntimos, tornem-se próximos uns dos outros. E nós vamos ver isso que nós estamos vendo. Nosso foco, não só hoje, mas em toda a Escritura, em toda essa série, é ver e mostrar que a Bíblia tem essa autoridade final, inerrante e infalível sobre família. Não são as novas configurações, não são os novos modelos, mas o que a Bíblia nos chama a viver? O que a Bíblia fala sobre família? O que a Bíblia fala sobre casamento? O que a Bíblia fala sobre todas essas coisas? Esse é o nosso padrão. Esse é o lugar para onde devemos olhar e aquilo que deve nos inspirar. Então, quando a gente olha para tudo isso, a gente vai ver que nesse texto que nós vemos e no propósito de Deus, há pelo menos 3 propósitos específicos para a nossa família. E hoje eu quero falar de 3 propósitos específicos, mas nós vamos falar de 5 R's aqui, tá? Então, 3 deles nos nossos propósitos. 3 propósitos específicos. O primeiro é refletir a imagem de Deus. O segundo propósito é reproduzir a imagem de Deus. O terceiro propósito é representar a imagem de Deus. Então, qual é o propósito da nossa família? Qual é o propósito da família que quando Deus cria a família? Primeiro deles, refletir a imagem de Deus. Se você voltar para o texto, você vai ver que Moisés está registrando o livro das origens. Ele está registrando aqui a criação, inspirado pelo Espírito. Ele diz: Deus criou o ser humano, ou melhor, versículo 26, façamos o homem à nossa imagem, a imagem conforme a nossa semelhança. E aí no final ele vai dizer assim, versículo 27, criou Deus o ser humano, a sua imagem, e a imagem de Deus o criou. Primeiro propósito para a nossa família é refletir a imagem de Deus. Deus nos criou para que a partir de nós, toda a terra, toda a criação, pudesse ter um vislumbre da imagem de Deus. Há algumas implicações nisso, e a primeira delas é muito interessante, que nós vemos que Deus é o Criador. Embora a família seja um assunto interessante, embora a família seja um assunto nevrálgico na Bíblia, importante na Bíblia, ela não é o fim. A nossa família não é sobre nós mesmos. A nossa família não é sobre a nossa vontade de ter uma mesa comprida. Eu lembro de alguém que falava para mim: Gustavo, eu quero ter uma mesa grande, cheia de filhos, cheia de criança correndo para lá e para cá. E é isso que eu quero, porque eu quero ser feliz assim. E então esse é meu sonho principal de família, estabelecer algo que me faça alegre, que me faça feliz e que me faça pleno. E aqui a primeira coisa que nós vemos que não é sobre nós.
Família é sobre o Senhor, Ele é o Criador. Então a nossa família existe para representá-lo. A família não é algo antropocêntrico, que tem o homem com o centro de todas as coisas. A família é teocêntrica. É Deus que precisa estar no centro de todas as coisas. Fazemos o certo porque é o certo diante do Senhor. Nós falamos aqui em Colossenses à noite sobre aquele trecho pais e filhos, esposo, marido e esposa. Falamos domingo de manhã na escola bíblica na perspectiva de Efésios, e nós percebemos que em todo momento o lar é o ambiente onde o Senhor deve ser glorificado. Casamos para glorificar ao Senhor. Desejamos casar para glorificar ao Senhor. Queremos estabelecer família para glorificar ao Senhor, porque é sobre Ele. Educamos o nosso filho, falamos sim, falamos não aos nossos filhos para glorificar ao Senhor. Conduzimos-os aos caminhos do Senhor. E essa deve ser a nossa propósito. Nosso primeiro propósito, nós fomos feitos para refletir a imagem de Deus. Uma segunda implicação de ser imagem de Deus é que, ao nos fazer a sua imagem, Ele nos dotou com uma capacidade de adorar a Deus. O fato do Senhor criar o homem sugere que Deus desejava ter relacionamento com esses homens que foram criados segundo a sua imagem e semelhança. Nós vamos ver que Deus vem na viração do dia, que Deus gasta tempo com esse homem, que Deus passa tempo com esse homem. E aqui o Piper diz que essa conversa entre Deus e os homens assume a forma de revelação da parte de Deus e de adoração da parte do homem. Então a nossa relação com Deus, ela não é apenas teocêntrica, com Ele no centro, mas é uma relação onde nós aprendemos sobre Ele, Ele se dá a conhecer por nós, Ele divide conosco os seus atributos que são comunicáveis, e nós devolvemos essa relação em adoração. Nós conversamos com o Senhor em adoração. Mas há uma terceira implicação de representar a imagem de Deus. Fomos feitas à sua imagem e à sua semelhança. E essa é uma doutrina bíblica, a doutrina do Imago Dei, que vai dizer que o homem não é somente uma representação dos aspectos do ser divino. O homem é a melhor e mais exata representação de Deus na terra. Eu e você somos portadores de reflexos essenciais da pessoa de Deus. Se você começar a olhar Gênesis 1, você vai ver que Deus vem num ritmo criador, e Ele vai criando coisas. E cada coisa nova que Deus cria parece que é um pouco mais complexa que a seguinte. Primeiro Ele separa, depois terra para um lado, água por outro, os lumiares no seu lugar, noite e dia. Daqui a pouco vem plantas que têm sementes, depois vem animais que têm lá a sua capacidade reprodutora, a sua capacidade de produzir, e por fim Ele cria aquilo que é a obra-prima da criação. Ele cria o homem. O homem é o único ser que Deus sopra vida, sopra da sua imagem e semelhança. A palavra hebraica aqui é ruach, é o sopro criativo, é o sopro criador. De toda criação nós vamos ver que o homem é o que tem personalidade, é o homem que tem intelecto. Por mais inteligente que o seu cachorrinho seja, se você botar ele diante de uma fórmula de Bhaskara, talvez o máximo que ele vá fazer é comê-la. Mais nada. Menos B, mais ou menos raiz de delta sobre 2A, x', x do ali. Lembra disso? Também é a única coisa que eu lembro. Eu só falei aqui para te impressionar, para você achar que eu estou sabendo de alguma coisa. Mas é o único que tem intelecto, é o único que consegue criar coisas. Pela graça comum, homens e mulheres têm uma capacidade de co-criar com Deus, de fazer as coisas acontecer. Nós somos os únicos que temos espírito, temos emoção, temos vontade, temos raciocínio, e isso expressa a imagem de Deus. Todos os aspectos de Deus, da pessoa de Deus, são refletidas em mim e em você. Eu e você podemos conhecer os atributos comunicáveis de Deus, a sua bondade, o seu amor, e nós podemos, de algum momento, de alguma maneira,
comunicar esses atributos a tantas outras pessoas. Então somos feitos à imagem de Deus. Lá no capítulo 2 de Gênesis, no versículo 18, quando Moisés agora está detalhando de uma forma um pouco mais poética o capítulo, a criação, ele vai dizer: não é bom que o homem esteja só. Tudo é bom, o único que não é bom na criação é que o homem esteja só. Então Deus cria a esposa, Deus cria a mulher, Ele faz essa criação de forma relacional. A união entre homem e mulher é algo que reflete a totalidade do caráter de Deus. Nós não apenas somos indivíduos, mas nós somos diversos. Nós temos dons diferentes, nós temos uma inclinação diferente entre homem e mulher. Então, a implicação de refletir a imagem de Deus é que somos semelhança de Deus. E isso nos leva à última implicação de refletir a imagem de Deus, é que nós somos diversos e únicos. Deus criou, e a nossa família e o nosso lar, ele é um lugar que vive unidade na diversidade. Porque aqui o Piper vai dizer, no casamento os dois são um, uma sombra, uma parábola de como a Trindade, três são um. Há diferenças, ao mesmo tempo, identidade com unidade e com propósito. Somos distintos, somos diversos, mas somos um. E é muito interessante que quem tem mais de um filho começa a perceber isso logo que o segundo filho chega. Quando o primeiro filho vem, ele vem ali, chegou no lar, você só tem ele, então você organiza a sua vida em cima daquilo. Você começou a entender a personalidade daquele serzinho. Você começa a entender que ele tem vontades, você começa a saber lidar com as vontades dele, você começa a entendê-lo. Daqui a pouco você vem o segundo filho. Quando vem o segundo filho, talvez, eu não sei com você, mas essa foi a minha tentação, eu pensei, eu já sei como é que funciona, porque saiu do mesmo lugar, filho do mesmo pai, tranquilo, é de boa. E aí a gente percebe que são duas pessoas completamente diferentes. São duas pessoas distintas. São duas personalidades distintas. E que a gente vai ter que aprender a conviver junto. Talvez um chorava pra caramba, o outro quase não chora. Talvez um seja gosmento, grudento, talvez o outro você tem que pegar no laço para ganhar um abraço. Né? São personalidades diferentes. Talvez você precisa mandar 189 vezes fazer a mesma coisa. Talvez o outro você só precisa olhar e ele vai e faz. Gente, essa parte boa era eu lá em casa, tá? Na minha casa, eu quero esse cara, minha mãe só olhava e eu ia lá e fazia as coisas, né? Entende? Então são dois completamente diferentes. Mas é porque somos diferentes que a nossa família precisa aprender a cultivar essa diversidade de dons e de talentos. E porque a nossa família reflete a imagem de Deus, nós precisamos defender a integridade da família. Nós precisamos defender a santidade da família. Nós precisamos defender a pureza da nossa família. Por quê? Porque nós refletimos a imagem de Deus. Esse é o nosso primeiro R, refletir a imagem de Deus. O segundo R, nós reproduzimos a imagem de Deus. Olha o versículo 28. E Deus os abençoou e lhe disse, sejam fecundos, multipliquem-se, enchem a terra, sujeitem-na. Nós reproduzimos a imagem de Deus. Aqui há a grande primeira comissão bíblica, porque além de refletir, o segundo propósito de Deus conosco é que a gente reproduza novos adoradores. O Senhor nos convida para reproduzir outros segundo também a nossa espécie. Então Ele poderia criar a humanidade toda, poderia criar nos adultos, poderia fazer uma outra maneira de seres humanos serem trazidos à luz, sim, mas Ele escolheu ser dessa maneira. Homem e mulher agora são dotados da capacidade de reprodução, dotados da capacidade de gerar outras pessoas, e eles agora precisam multiplicar adoradores sobre a terra. Nós também reproduzimos a imagem de Deus. Piper diz algo muito interessante, principalmente nos Estados Unidos, hoje a gente vê um declínio da taxa de natalidade. Cada vez mais casais não querem ter filhos,
Cada vez mais a família vai se tornando secundária. Pessoas vão tentando entender e achar sentido no casamento apenas tendo um ao outro. Eu não estou dizendo de pessoas que têm dificuldade ou não conseguem ter filhos, mas tem pessoas que decidem que a vida pode ser melhor dessa maneira. Então o Piper está dizendo o seguinte: o casamento deve fazer filhos, não só filhos, discípulos de Jesus. Esse propósito do casamento não visa apenas acrescentar corpos ao planeta. A questão é aumentar o número de seguidores de Jesus na terra. O propósito de Deus a fazer do casamento o lugar de ter filhos nunca foi apenas o de encher a terra com gente, mas o de enchê-la com adoradores do Deus verdadeiro. Então Deus nos chama para que multipliquemos, para que coloquemos na terra mais e mais adoradores. E como reproduzimos a imagem de Deus hoje? Por duas maneiras. Primeiro, reproduzimos a imagem de Deus hoje pelo discipulado dos nossos filhos. Meu amigo, se você quer reproduzir a imagem de Deus no seu filho, você precisa discipulá-lo. Olha o que Moisés vai falar em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4 ao 9. Ele diz assim: escute, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Portanto, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, toda a sua alma, com toda a sua força. Essas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Você as inculcará a seus filhos e delas falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Também deve amarrá-las como sinal na sua mão, e elas lhe serão por frontal entre os olhos, e você as escreverá nos umbrais de suas portas. Veja bem, ele está dizendo, você as inculcará a seus filhos. Nós discipulamos, reproduzimos a imagem de Deus quando inculcamos a palavra de Deus aos nossos filhos. Irmãos, e aqui eu quero fazer um parênteses para você. Domingo é bom descansar. Domingo é bom dormir. Você tem filhos? O melhor lugar que você pode estar no domingo é na escola bíblica dominical, se você é crente, inculcando a palavra no coração dos seus filhos. Inculcando a palavra, o ensino bíblico no coração dos seus filhos. Não negocie, não deixe de fazer isso. Sabe, inculcar a palavra não é apenas trazer à igreja, mas é inculcar a palavra, é orar com eles à mesa, é separar um tempo para você saturá-lo com a palavra de Deus dentro de casa, o seu culto doméstico, o seu momento de intercessão. Isso é inculcar a palavra aos nossos filhos. Somos chamados a inculcar a palavra aos nossos filhos. Ele continua dizendo, falará dessa lei quando você estiver sentado em sua casa, quando você estiver junto. Nós precisamos arrumar tempo para falar do amor de Jesus. Nós sentamos às nossas mesas e falamos de tantas coisas, e muitas vezes não comentamos o que ouvimos, o que pregamos, né, o que foi pregado para a gente no domingo. Você às vezes não senta no almoço e pergunta, filho, o que é a tarefinha essa semana da escola dominical? Às vezes as professoras da escola dominical precisam ficar mandando, relembrando, e a gente, infelizmente, dá a desculpa de não ter tempo para fazer as coisas. E ele está dizendo, você vai falar quando você estiver sentado na sua casa, você vai escrever nos umbrais das suas portas. Então, o resgate da imagem de Deus em criança, que nascem pecadoras, é um trabalho de tempo integral para os pais. Aquilo que nós fazemos como pais é resgatar a imagem de Deus nos nossos filhos, esses que nascem de Adão e que precisam ter um encontro com Cristo Jesus. E nós precisamos conduzi-los nesse processo. E nós também discipulamos ou reproduzimos a imagem de Deus quando nós discipulamos nações. Gênesis 12, do versículo 1 ao 3, quando Deus chama a Abraão, ele diz, em você serão benditas todas as famílias da terra. Na sua família será bendita todas as famílias da terra. Nós cumprimos a nossa razão de ser quando reproduzimos o reino de Deus nos nossos filhos e reproduzimos o reino de Deus ao redor do mundo. Quando criamos os nossos filhos para irem a todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura.
quando criamos os nossos filhos com maturidade suficiente de enfrentar os dilemas do mundo e ainda apresentar Cristo Jesus a todos que estão ao seu redor. É assim que reproduzimos a imagem de Deus nos nossos filhos. Terceiro R, nós representamos a imagem de Deus. Então, qual é o propósito da família? Primeiro deles, refletir a imagem de Deus. Somos a imagem e semelhança do Senhor. O segundo propósito, nós reproduzimos a imagem de Deus. E o terceiro propósito, nós agora representamos a imagem de Deus. No final do versículo 28 do primeiro capítulo de Gênesis, nós vamos ver que Deus dá um mandato para esse povo, para essa humanidade. Ele vai dizer assim: tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja sobre a terra. Deus dá um propósito para eles, não apenas de reproduzir e de representar, de reproduzir e de refletir, mas agora com o seu trabalho, com o seu chamado de produzir cultura, eles representam essa imagem. Eles têm agora uma missão, que é trabalhar em prol da glória do Criador ao governar a terra. Ao fazer aquilo que eles podem fazer, ao fazer a sua vocação, ao desenvolver a sua vocação, eles trazem glória a Deus agora com seus dons e talentos que cada um deles tem. Então eu e minha esposa temos dons diferentes, temos talentos diferentes, trabalhamos em áreas diferentes, mas a forma como executamos o nosso trabalho precisa ser para a glória de Deus. Isso quer dizer que o nosso sustento, que os nossos planos e que o nosso futuro não pode passar apenas pelos nossos anseios, pelos nossos desejos. A glória de Deus está incluída nisso. No nosso orçamento precisa ter espaço para que a igreja avance. No nosso orçamento precisa ter lugar para que meus filhos tenham acesso à palavra de Deus. O nosso orçamento, ele precisa existir para a glória do Senhor. Não apenas para nos satisfazer no nosso trabalho, para termos uma carreira bem-sucedida. Irmãos, temos visto tantas pessoas passando dificuldades e longe do Senhor, porque o perseguir de um sonho, de uma carreira, tem os afastado de casa, tem os afastado dos filhos, tem os tirado daquele propósito do Senhor. Temos famílias que seus filhos olham para o trabalho e pensam que é um lugar difícil, é um lugar complicado, é um lugar onde só vai ter choro e ranger de dentes e não vem prazer, porque às vezes em casa é como tratamos o nosso trabalho. Então nós somos chamados também para representar a imagem de Deus. Esse é o chamado, é o propósito de Deus para a família: refletir, representar e refletir, resgatar, reproduzir e representar. Mas nós temos um problema com outro R aqui, que é a ruína. Se a gente continuar lendo Gênesis, nós vamos ver que em Gênesis 3, há um elemento que bagunça tudo isso aqui. Há o elemento da queda, há o pecado do homem. E a partir desse momento, nós vamos ver que tanto a imagem de Deus fica comprometida, quanto a representação de Deus fica comprometida, como refletir a Deus fica comprometido nesse homem pecador. E nós vamos ver que o primeiro pecado relatado depois de Gênesis 3 é um problema entre irmãos, é um problema em família. Se a gente continuar vendo, a gente vai ver que no Gênesis capítulo 6, a maldade do homem chegou a um limite extremo. Nós vamos ver a família de Noé que desce da arca e a gente vê um pecado entre família. E a gente vai vendo, e a gente vai olhando, e a gente vai observando o quanto a família é atacada e o quanto a família sofre por causa da queda. A família é um núcleo daqueles mais atacados que nós temos. Nós sabemos que Satanás investe tempo em destruir famílias. Ele investe tempo em destruir famílias de várias maneiras e de várias formas. Ele investe tempo em criar ideias, filosofias, maneiras de pensar. Hoje de manhã, na nossa aula, nós falamos, Efésios capítulo 6, da armadura de Deus, e nós falamos que ele intenta contra o homem através da carne, através do mundo e através do próprio Satanás e dos seus feitos malignos. Então nós estamos vendo aqui que a queda problematizou tudo isso.
Talvez enquanto eu estivesse falando, você deve estar pensando, tá bom, pastor, isso é muito legal, mas na prática isso não funciona. O Adão estava conversando com o Adão uns dias, ele falou assim, pastor, pela primeira vez eu falei uma coisa e a pessoa disse para mim, não, isso é legal, sei que você está falando é legal, mas na verdade não é assim que funciona. Nós temos parece que essa distância do evangelho que não chega à vida prática da gente. A gente acha bonito que o cara falou domingo à noite, mas amanhã, deixa que eu resolvo, deixa que eu faço. Isso é fruto do pecado. Isso é fruto do nosso afastamento de Deus. Mas aí nós temos o último R que eu quero falar com você, que é a possibilidade da restauração. Nós começamos a olhar para a Bíblia e nós vamos vendo que Deus chama uma família imperfeita e diz que a partir dessa família, não só indivíduos seriam abençoados, mas todas as famílias da terra seriam abençoadas. Nós começamos a ver Deus restaurando pessoas. Tem um salmo que diz que Ele faz o solitário habitar entre famílias. No final de Malaquias 4, no capítulo 4, versículo 6, quando ele está olhando para o futuro, ele está vendo a última profecia messiânica, ele diz, aquele que vem com o espírito de Elias virá, e quando ele tiver aqui, ele restaurará o coração dos pais aos filhos, e dos filhos aos pais. Ele vai trazer de volta a essência familiar. Nele conseguimos restaurar a nossa família. Paulo, ao escrever aos Coríntios, ele vai dizer lá no capítulo 5, versículo 17, ele vai dizer, estamos em Cristo, e porque estamos em Cristo, somos nova criatura. Porque estamos em Cristo, é possível de novo reproduzir a imagem de Deus, refletir a imagem de Deus e representar a imagem de Deus. É porque estamos em Cristo que há esperança para a nossa família. É porque estamos em Cristo que podemos experimentar graça na nossa casa, no nosso lar. Em Cristo nós podemos restaurar uma vida com um propósito, e somente em Cristo esse propósito pode ser realizado. Em Cristo nosso casamento pode ser restaurado e refletir novamente a imagem de Deus. É em Cristo, não há em outro lugar. Em Cristo corações de pais e filhos podem ser reconciliados. Irmãos, nós não temos ideia o quanto de amargura e dor que pode ser construído numa relação pai e filho, numa relação mãe e filho. Nós talvez tenhamos essa ideia, mas é muito interessante quando a gente chega, interessante não seria bem a palavra, mas é confrontante quando eu chego às vezes em algum velório e a gente vê e consegue identificar diferentes tipos de choro diante daquela pessoa. Há o choro da saudade, mas há o choro de palavras não ditas, de coisas não consertadas, de coisas que tomaram forma e formaram a identidade de alguém, coisas que nunca puderam ser colocadas diante de Deus, mas em Cristo Jesus nós podemos reconciliar nossos corações com os nossos pais, nós podemos conciliar o nosso coração com os nossos filhos, nós podemos entender que talvez precisamos mais do Senhor do que a gente acha que precisa para educar os nossos filhos. Por causa de Cristo, o reino de Deus no homem e por meio do homem um dia será restaurado. E é Deus restaurando-nos e nós juntos sendo restaurados em família, que a partir da nossa família, todas as famílias da terra serão restauradas. Eu não sei a sua história de família a fundo, conheço algumas, mas eu não sei as dores que você carrega no seu coração, eu não sei as alegrias que você tem, eu não sei aquilo que passa, mas uma coisa eu sei, meus amigos, a minha e a sua família existe para a glória de Deus. Uma coisa eu sei, eu não posso mudar o que passou, mas eu posso mudar o que vem pela frente. Eu posso submeter o meu coração ao Senhor, como eu disse hoje de manhã, e a partir de agora, na minha família, alguns padrões não se repetirão mais. Algumas coisas não acontecerão mais. Na minha família, eu tomo uma decisão de refletir a imagem de Deus, representar o meu Senhor e reproduzir a imagem de Deus nos meus filhos. Nunca é tarde. Nunca é tarde. Nós podemos começar em qualquer momento.
Nós podemos começar em qualquer tempo. Talvez você esteja passando por momentos difíceis na sua família, momentos difíceis no seu casamento, momentos difíceis na criação dos seus filhos, momentos difíceis na sua vida, onde Deus está trabalhando e levando você a olhar a sua caminhada como filho, a sua caminhada como pai, a sua caminhada como filha, como mãe. Talvez você está aqui, você é jovem e não casou ainda, mas você está vivendo um momento difícil, onde as suas escolhas para o futuro talvez possam não fazer sentido para os seus pais. Talvez você está lidando com um momento de separação, seus filhos estão indo para longe. Talvez você está lidando com um momento de aproximação, seus filhos vieram para perto. Tão complicado como ir para longe é voltar para perto depois de muito tempo, porque a gente precisa se conhecer de novo. A gente precisa aprender os limites outra vez. A gente precisa entender até onde cada um pode ir. Eu não sei qual momento você está vivendo. Um amigo meu, e eu copiei dele isso, ele sempre falava nos casamentos, olha, a distância exata e a melhor distância para você morar dos seus pais é não tão longe que eles venham de mala e não tão perto que eles venham de chinelo. Então tem que ser aquela distância assim, que o cara tem que dar uma ligada, trocar de roupa para chegar lá, e você pode se preparar para recebê-lo, né? Então eu não sei qual é o momento que você vive, mas eu quero trazer a aplicação para você nessa noite, de que a sua família existe para a glória de Deus. Se você está sentado aqui hoje, se você hoje entende que Cristo Jesus é o seu único e suficiente Salvador, se você entregou a sua vida a Ele em algum momento, você precisa entender que Ele restaura a partir de você o ser família. Se você ainda não casou, se você já casou, se você já está sem os filhos em casa, né? Eu não sei qual a fase da sua vida que você está, mas o que eu quero te dizer é que o Senhor restaura a nossa família. O Senhor restaura a nossa história. O Senhor reescreve a nossa história. Em Cristo Jesus, somos nova criatura. Em Cristo Jesus, conseguimos encarar os abandonos de frente. Em Cristo Jesus, conseguimos encarar as injustiças de frente. Em Cristo Jesus, conseguimos encarar os abusos de frente. Em Cristo Jesus, conseguimos encarar, talvez não termos conseguido proteger nossa família como deveríamos, como gostaríamos. Conseguimos, como pais e mães, encarar os nossos fracassos, celebrar as nossas vitórias. Então a sua família existe para a glória de Deus. Portanto, ore sem cessar por ela. Faça da sua família um motivo de oração. Ore com seu esposo, ore com a sua esposa. Pode parecer simples o que eu vou te falar. Ore à mesa antes de comer. Ore. Apresente a sua família a Deus. Separe um tempo para orar pela sua família intencionalmente todos os dias. Ore por tios, tias, mas ore pelo seu núcleo familiar. Seus filhos precisam crescer te vendo orando, pai. Seus filhos precisam crescer te vendo orando, mãe. Vô, seus filhos precisam saber que você ora. Seus netos precisam saber que você ora. Existem vós que os netos só veem na igreja, no batizado, ou na apresentação de Páscoa, ou na apresentação de Natal, só em eventos importantes. Vô, seu neto precisa saber que você é um homem que teme a Deus. Vó, você é uma mulher que teme ao Senhor. Nós precisamos então, meus irmãos, também nos submeter a Cristo, individualmente, e viver como novas criaturas, testemunhando o Evangelho de Jesus. E por fim, a minha última aplicação, nós precisamos reconhecer a nossa necessidade de Jesus e nossa inabilidade de fazer, se não for pelo Espírito Santo de Deus. Nós precisamos entender que é só colocando a nossa família diante do Senhor, e é só pelo Espírito Santo de Deus que a gente vai conseguir desfrutar desse propósito, refletir a imagem de Deus. Para isso que Ele te chamou, para isso que Ele te chama a viver em família, representar a imagem de Deus, reproduzir a imagem de Deus. Nós
somos chamados a tudo isso. A igreja é chamada a tudo isso. A Bíblia nos chama como corpo de Cristo. Efésios 2 vai dizer que nós somos família do Senhor. Então eu quero te convidar a fechar os teus olhos, ou melhor, a ficar em pé. Infelizmente os músicos vão estar aqui na frente, não vão poder fazer isso, mas se você estiver em família, quero te convidar a estar com a sua família, a vir para o mesmo banco que a sua família, a estarem juntos, cada núcleo familiar, e que você agora tenha um tempo de orar uns com os outros, orar uns pelos outros, orar pela sua casa, apresentar a sua família. Esse hino que nós vamos cantar, ele é emblemático, ele nos chama a olhar para aquela cruz, aonde o Senhor conseguiu a vitória, aonde o Senhor estabeleceu essa restauração, a possibilidade de restaurar o nosso lar e a nossa casa.